Vocês pediram e eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo com as configurações de como eu jogo Ghost Recon Breakpoint. Vou mostrar para vocês as configurações nas opções e também tudo que eu utilizo geralmente e as modificações que eu faço quando eu estou em live ou quando eu vou fazer algumas missões. Então, vem comigo. E se já gostou desse loadout que eu estou mostrando na tela, me peça nos comentários que eu vou falar para você como que eu fiz. Mas vamos agora para as configurações. Vamos em parâmetros da experiência Ghost. Primeiro que eu jogo desta forma. Jogo no imersivo, que é como eu recomendo todos a jogarem, porque o jogo fica muito diferenciado e é um padrão da franquia Ghost Recon. Em segundo lugar, eu jogo na dificuldade mais elevada, na extrema, justamente para que nós tenhamos uma percepção mais realista do jogo. Por mais que ele seja um pouco arcade, você colocando no extremo vai mudar muito a sua gameplay. Na dificuldade tática, nós temos da fácil a elite. No entanto, a gente pode deixar mais difícil, então eu vou sempre no personalizar e deixo desta forma. Eu coloco um espaço de arma, ou seja, você vai ter uma arma principal e sua pistola, que essa não é removível. Quantidade de bandagens poucas, cura de ferimentos com seringa não, risco de ferimento sempre, consumo de energia extremo, regeneração de saúde nenhuma, perda de munição a recarregar ligado e noite mais escura também ligado. Nessa parte aqui de cura de ferimento com a seringa eu deixo não, isso quer dizer que se você tiver um ferimento grave você vai ter que usar a bandagem para se curar. Na parte aqui de baixo, quando eu utilizo os bots, eu deixo as habilidades especiais e exibição das armas do disparo sincronizado desligadas. Agora na próxima aba que é de interface, como é que eu faço aqui? Legendas eu retiro, nome do locutor também. Porque se você deixa a legenda e está passando em algum local, você perde a imersão da sua missão, porque vai ter uma legenda na tela da conversação dos inimigos. Então você vai saber que tem inimigos ali. Por isso eu recomendo você tirar tanto legendas quanto também a música do jogo, para que você tenha uma imersão maior na sua gameplay. No resto aqui, tira dicas também. E daqui para baixo, você tira tudo, deixa tudo no nunca. Lembrete da missão, isso eu deixo porque a gente precisa saber que missão que a gente está fazendo, apesar de que você pode desligar, mas toda hora você vai ter que abrir o mapa tático para saber o que é que você tem que fazer, então eu prefiro deixar ligado que é mais fácil e é dinamicamente retirável, você aperta para baixo no controle e tira da tela. Detecção e aviso, tira os dois. Espólios, eu só deixo quando eu estou com uma conta que tem level baixo e que está recebendo recompensas para que quem esteja assistindo a live veja o que eu ganhei naquele momento, mas deixo desligado quando não precisa disso. Descritivo de espólios também deixo desligado. Barra de XP também deixo desligado. Aqui eu deixei tudo desligado, ó, tudo desligado. Só esse detalhe aqui que é o ícone de objetivos, quando em live eu ligo. Ou quando eu tô fazendo alguma missão que eu tenho que fazer gravação e precisa chegar no ponto logo para não ficar enrolando aquela missão. Então eu deixo ligado que vai mostrar somente a bolinha de onde você tem que ir nos objetivos. Que a gente tem um probleminha aqui que eu já comentei em live e vou deixar também na descrição para que você leia qual problema que está relacionado a esse ícone de objetivo. No mais, deixo desligado. O resto aqui vai ser tudo desligado. Aí quando chega aqui em notificações e localização, essas notificações que você completou a missão. Localização atual vai aparecer no canto inferior direito a localização que você está. Isso não vai interferir em nada na sua gameplay. Lembrete a pé, desligo, veículo também desligo, essa parte aqui tudo desligado, medidor de filtro de gás também desligado. E para você que deve estar perguntando, mas como é que ele faz então para saber quando tem gás? Ou quando está acabando a máscara de gás que você usa no evento Amber Sky? Pela audição. Se você notar, você vai ver que tem detalhes no som que o seu personagem faz que te dizem se ele está com falta de ar ou não. Na parte de mira e câmera, sempre deixar a mira padrão no ombro, a aplicação do modo de mira somente arma atual, assistência de mira no controle deixo desligada, distância da câmera dinâmica para ela ir para frente e para trás de acordo com a situação, redefinir lado da câmera ao sair da cobertura deixo desligado, orientação no paraquedas deixo ligado, agitação da câmera deixo ligado também. Nesse setor aqui de personalizar controles, nós temos também a velocidade do cursor que eu deixo em 100, fricção do cursor nenhuma, o resto é 0 e desligado. Navegar também aqui no 100 na velocidade de rolagem para rolar mais rápido. Inversão da rolagem do eixo Y deixo desligado. Aqui vai ficar tudo desligado. Sensibilidade básica desligado. E aqui tá o pulo do gato, principalmente para quem é do PlayStation 4. Essa configuração aqui eu deixei ela habilitada para quando eu colocar no modo resolução. Por que o modo resolução? No modo resolução o PlayStation 5 não alcança 60 FPS, nem no PlayStation 5, nem no Xbox Series X.
Tem até uma tabela disso que a Ubisoft disponibilizou, indicando quais os valores de resolução e taxa de frequência que são conseguidos nesses dois consoles de última geração. Como eu não gosto de jogar 30 FPS porque dificulta um pouco da mira, você tem que ajustar essa sensibilidade avançada aqui para melhorar isso quando tem resolução. Quando tá no modo desempenho, que seria o 1080p e aí sim 60 FPS, melhora muito mais a sua habilidade, o seu manejo para poder estar atirando, porque parece que o R3 para na movimentação da câmera fica um pouco lento, um pouco duro quando ele está no 30 FPS. Sensibilidade do controle ligada à avançada. Aqui eu vou falar os números e vocês olham na tela: 65, 65, 00, 80, 80, 00, 80, 80, 00, 80, 80, 00. Então você vibração ligada, intensidade da vibração alta. Drone e helicóptero, deixa a sensibilidade da visão 81 no drone, do helicóptero 50. E na sensibilidade da visão para o avião também 50. E aqui, como eu falei, eu deixo no modo desempenho, que seria a resolução nativa em HD, com taxa de atualização e opções gráficas maximizadas. E no PlayStation 5, deixando dessa forma, a gente não tem uma grande perda da qualidade visual. Perceba que os gráficos são bem mais fluidos e você tem os gráficos todos na tela, e além disso tem o 60 FPS, que vai facilitar muito mais você estar atirando nos seus inimigos. Já fora do jogo, eu jogo em uma TV Samsung que é LED 60 e ela tem resolução 4K 120 Hz, ou seja, ela pode chegar até 120 FPS. E para ouvir e falar bem com o pessoal da minha party, eu utilizo um headset HyperX Cloud 2, tem um microfone removível e é por ele que eu estou falando agora. E é esta a minha configuração no jogo Ghost Recon Breakpoint. Se você gostou, já pega uma cerveja que está aí na frente, deixa o like, comenta, se não for inscrito, se inscreve, e eu vou deixar mais 2 vídeos no card final para você também se inteirar mais sobre o jogo. Saiu até fogos no fundo do vídeo. Valeu e até mais. Fui, Ghost!